Bom, convido a todos para fecharem os seus olhos e, nesse momento, pedindo com muito carinho a presença do nosso querido amigo, nosso anjo da guarda, esse irmão que caminha conosco em nossa jornada, nos apoiando, nos guiando. Vamos, com o apoio dele, com o apoio do plano espiritual, imaginando que seja passado uma esponja em nossa testa, em nossa fronte, nos liberando de todos os pensamentos, toda a correria do dia, para que possamos nos acalmar nesse momento, nos sintonizar com o alto. Vamos também de comum encontro até a energia da Mãe Maria de Nazaré, que a Mãe Maria nos acolha em seu manto azulado, de bondade, de luz, de segurança, e que ela nos guie até o seu Filho amado, o nosso grande Mestre Jesus. Diante dele, nos ajoelhamos espiritualmente para lhe dizer: Mestre amado, irmão de luz, nos envolva em seu amor, em sua paz, em sua perseverança, que nós possamos cada vez mais compreender os teus ensinamentos, colocando em prática, na medida do possível, com as pessoas que convivemos, nossos familiares, nossos amigos. E vamos também de encontro até o Pai, Criador de tudo e de todos, agradecendo pelo que somos, por tudo que temos. Vamos nos ligando ao grupo mediúnico que se faz aqui presente, ao plano espiritual, com muito amor e com muito respeito. Com a prece que Jesus nos ensinou, iniciamos esse momento de reflexão de suas palavras, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal. E que assim seja. Bom, o tema dessa noite está contido no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo que fala sobre amai aos vossos inimigos. E o tema principal é respeito aos semelhantes sem imposições. É comum, muito comum, quando a gente quer o bem, né, por alguém, o bem por um amigo, um bem por um filho, por uma filha, que a gente queira orientar essa pessoa, esse familiar, esse colega, com os melhores desejos, enfim, desejando o melhor, né, para essa pessoa. Em algum momento, pode ser que a gente acaba se confundindo até que ponto nós estamos realmente só desejando que a pessoa faça algo, cumpra algo, conquiste algo, ou estamos nos impondo. Então a reflexão, ela vai um pouco de encontro com o perdão, com o auto-perdão, o amai ao próximo e também o a si mesmo. E assim eu começo a nossa reflexão trazendo uma parábola de Jesus. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propor-lhe essa questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? E Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Eu queria
desmembrar, separar um pouco mais esses mandamentos. Aqui a gente vê dois, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, vírgula, como a si mesmo. Como que a gente consegue, né, praticar essa orientação, boa orientação, a mais importante orientação de Jesus? Precisamos aprender a amar o outro se não nos amamos. O quanto fazemos por nós mesmos? Esse corpo de carne e osso que carregamos, ele precisa de certos cuidados. O quanto temos despendido do nosso bem mais precioso? Temos a ampulheta em nossa mão. O nosso bem mais precioso é o nosso tempo. Quanto de nosso tempo dedicamos para nós mesmos? Os cuidados para com a saúde, a alimentação, os cuidados para com exercícios físicos na medida do possível, enquanto a nossa saúde, o nosso corpo permitir. Os cuidados também de conseguir definir limites, pois na parábola, né, nessa compreensão, nessa reflexão do amar ao outro, pode ser que nós nos coloquemos numa situação de que aceitemos tudo que o outro pede, que o outro quer, que o outro acha que é bom. Então, em que momento temos imposto também algo primordial, que é imposto não só o sim para tudo, mas o não em razão de tentar deixar bem claro até onde vem o limite do outro, até onde começa o nosso limite. Jesus nos deixou muito claro, o amor é o guia de tudo. Tudo aquilo que a gente faz, que tem um pouco de raiva, de rancor, de ódio, não é bom. Então, atentos à dúvida. Quando temos uma situação de vida, uma situação, pode ser até simples, do nosso cotidiano, no trânsito, numa ligação telefônica, na rede social, que sentimento nós estamos permitindo sentir? Aquele sentimento é bom? Aquele sentimento é ruim? O que estamos fazendo para modificar, para nos esforçar nessa caminhada da evolução que requer sim um exercício contínuo de dedicação? O quanto nos esforçamos para que nessa caminhada os nossos sentimentos sejam os melhores possíveis? Bom, os nossos hábitos são fundamentais na busca do autoconhecimento, ainda no amar a si mesmo, a reflexão, o estudo, a dedicação a momentos de livros, a momentos de leituras, a momentos de ver um vídeo, um filme que realmente nos engrandeça, nos traga algo de bom, é uma decisão. Essa decisão não é do outro. Embora por muitas vezes o outro, inclusive, não vou dizer só o outro, irmão, irmã, material, mas sabemos dentro da doutrina espírita da influência dos outros, que somos nós, desencarnados, do outro lado, que temos uma possibilidade de, em sintonia, de se ligar e de orientar, às vezes até mesmo de direcionar. Então, cuidado quando ouvimos, quando abrimos essa porta para coisas que vêm de forma externa e que não nos fazem bem. Bom, eu trouxe mais um item, mais uma reflexão, que essa vem do Livro dos Espíritos. A questão é a 887. Nos fala o seguinte: esse livro é um livro de perguntas e respostas, tá? Onde Kardec formulou com apoio de médiuns, isso na fundamentação básica da doutrina espírita. Essa pergunta Kardec fez aos espíritos: Jesus ensinou ainda: amai aos vossos inimigos. Ora, o amor pelos nossos inimigos não é contrário às tendências naturais? E a inimizade não provém de uma falta
de simpatia entre os espíritos? E a resposta deles foi essa: sem dúvida, não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. E não foi isso que ele quis dizer. Amai os inimigos é perdoá-los e pagar-lhes o mal com o bem. É assim que nos tornamos superiores. Pela vingança, nos colocamos abaixo deles. Veja que os espíritos superiores, nesse momento que trazem esse esclarecimento, um adendo àquela informação que Jesus nos trouxe, eles nos esclarecem que nós temos o dever de perdoar. O perdão e a forma como vamos lidar com a pessoa que nos fez o mal, ela não vai ser da mesma forma que vamos lidar com pessoas que nunca nos prejudicaram. Então, nós ainda carregamos as amarras da mágoa, e é algo que a gente precisa trabalhar dentro de nós, sabido que tem erros e erros, desafios e desafios de grandezas diferentes, que por algum motivo nos vêm em vida. E é necessário que a gente se esforce para superá-los. E a respeito de Jesus, né? Então, nesse tema, em muitos momentos a gente cai na reflexão de que devemos aceitar, acatar o que o outro nos traz, né? Que Jesus fazia, né, nos seus momentos de conflitos. Jesus, eu trago isso porque é o grande mestre, é o maior espírito que já esteve em nosso planeta. Como Jesus lidava com um momento de desavença. Afinal, ele disse, né, perdoe 70 vezes 7. Então, será que devemos, como lidamos, né, com essas situações do perdão? E aqui eu trago mais um trecho bíblico de João, do versículo 18 a 23. Olhem só que interessante. Isso era no momento em que Jesus estava próximo ali a ser julgado, tá? O sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos discípulos e da sua doutrina. Jesus lhes respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disso foi em oculto. Então, para que perguntas a mim? Jesus questiona ao sumo sacerdote. Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei, e eis que eles sabem o que tenho lhe dito. E neste momento, e tendo dito isso, um dos servidores que estavam ali deu uma bofetada no rosto de Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? O que será que Jesus faz neste momento? Jesus abaixa sua cabeça, mostra o outro lado do rosto, Jesus revida, grita, tenta agredir. Eu acabei não contando, mas ele estava inclusive de mãos atadas neste momento. O que o grande mestre pode nos ensinar? Ele falou o seguinte: se falei mal, dá testemunho do mal, e se falei bem, por que me feres? Em sua tamanha superioridade, em que temos que muito ainda estudar para nos instruir, Jesus não revida, Jesus não pede que o maltrate de forma desonrosa, afinal ele não merece aquilo. Então Jesus diz um sim para si mesmo, um não para o outro, dizendo que se ele fez alguma coisa de errado, que o agressor esclareça o que foi feito. E se ele fez somente o bem, por que o agressor estava lhe agredindo? Jesus traz aqui para a gente um grande ensinamento.
amar ao próximo versus amar aos inimigos. Praticar o amor próprio é um processo contínuo, de esforço diário. E como eu falei, o tempo a gente não controla. A gente pode escolher, e isso não precisa ser todo momento, né? Mas o quanto de nosso dia a dia, de nossas semanas, de nossos meses, temos nos dedicado à evolução espiritual, à evolução do nosso ser real, da nossa alma. Isso cabe a respeito do próprio estudo da doutrina, da prática do bem. Na questão da imposição, não posso deixar de comentar, aqui estamos em um cunho religioso, né? O limite do outro, como eu falei, começa, né? Ele tem um limite. Então, até que ponto a gente tem o direito, o dever ou a necessidade de impor aquilo que achamos que é bom para nós para aquele outro? Existem doutrinas e doutrinas, religiões e religiões, pessoas que têm níveis diferentes de evolução. Nem tudo é para todos. Amar aos inimigos é um ensinamento profundo que nos desafia a sermos pessoas melhores. A gente não vai conseguir lidar com a pessoa que nos feriu da mesma maneira. O nosso dever é não praticar a vingança, não deixar com que o ódio, a mágoa, a raiva tome conta e trocar pela caridade, nos esforçando para um bom dia, para ter um mínimo de contato, um mínimo de conversa. E não temos a necessidade de aceitar coisas ruins, fique bem claro, mas que a gente consiga sempre lidar o mal com o bem, jamais o mal com o mal. Que, né, em nossa caminhada, em nossas escolhas, a gente consiga fazer as melhores possíveis. Eu termino aqui com uma frase que Kardec nos trouxe. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. E que assim seja. Convido a todos, então, para fazermos o nosso encerramento, a nossa prece final. Vamos, nesse momento, com o apoio do plano espiritual, do nosso anjo da guarda, retirando de nosso coração os mais puros sentimentos que representamos na palavra do amor. E vamos vibrando esse amor por todo o planeta Terra. Vamos enviando esse amor, se entrelaçando com a energia do companheiro ao lado, por todos os povos, todas as nações. Vamos lembrando da nossa casa, do nosso lar, das pessoas que convivemos. Lembramos-nos daqueles que nos fazem bem, lembramos-nos daqueles que nos estimulam a prática do bem, aqueles que temos desavenças. Vamos vibrando muito amor e muita luz a todas as casas assistenciais, a todas as religiões, aos hospitais. E vamos, por fim, com o apoio do plano espiritual, pedindo que as suas energias de amor também sejam enviadas aqui para a gente. Possamos receber essas energias de luz, de paz e de harmonia que vêm dos céus, que vão nos equilibrando, que vão nos engrandecendo, nos deixando melhores. E que possamos compartilhar essas energias com todos que iremos conviver durante essa próxima semana. E com a prece que Jesus nos ensinou, agradecemos a todos, especialmente a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre Maior, dizendo:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal. E que assim seja.